Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores, vida longa e próspera. Meu nome é Diogo Caetano, estamos iniciando mais um Brothercast e hoje nós iremos tratar talvez do assunto mais debatido aí nas redes sociais, a confiabilidade da pesquisa eleitoral. E você, Mac, confia na pesquisa eleitoral? Vamos ter que ouvir com bastante detalhe, com bastante atenção aqui, porque suscita muitas dúvidas, né? E a gente acha que algumas pesquisas, são muitas pesquisas, né? Umas convergem, outras divergem, e aí no final a gente precisa entender como é que é esse trabalho, e aí temos um pesquisador que vai nos ajudar. Aos vencedores da campanha, parabéns, aos manacapuenses, né, os que estão vindo de Manacapuru aí, sejam bem-vindos novamente. Ah, eles se encalharam no Rio, não chegaram lá não. Pois é, eu acho que alguns estão vindo a pé, seco, né? E aí, meu amigo Wesley, né, que foi por aí, não tem campanha aí, né, rapaz? Não tem prefeito? E aí, Mac, um abraço para você, Diogo Caetano, e você que nos acompanha aqui em mais um episódio do Brothercast. Pois é, aqui em Brasília, somente Brasília e Fernando de Noronha não participam de eleições municipais. Aqui em Brasília não tem a figura nem do prefeito e nem do vereador. Foi um domingão tranquilo aqui na capital federal e a gente vai tratar sobre esse assunto, né? Pesquisas eleitorais, o cenário político, né? Como é que está o comportamento do brasileiro? Mais à esquerda, mais à direita? Como é que a gente está caminhando, né? A gente terminou a eleição agora, 2024, e o acriano já pensa em 2026, terminando uma, já pensando na outra, e a gente vai tratar sobre esse assunto bastante interessante com um cara que entende aí há quase 30 anos sobre pesquisas eleitorais, um tema muito bacana. Não, Diogo? É isso aí, grande Wesley. Rapaz, fica até emocionado quando o Wesley tá falando, né? Me sinto lá no balanço geral. Todo dia mais que eu acordava para ver o Wesley, minha esposa chegava, não acredito, de novo, Diogo, eu não consigo dormir, eu acordo com o Wesley falando na televisão. Mas é isso aí, Wesley. E hoje, pessoal, nós temos aqui conosco, aqui na nossa mesa, nossa espaçonave, o Denis Santos, cientista político e proprietário da Datacom. Seja bem-vindo, Denis. Prazer recebê-lo. Obrigado, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para contribuir aí com o tema. Eu quero levar um pouquinho da minha experiência para todos que gostarem do assunto. E só quero fazer uma correção, eu não sou dono do Datacontra, o Datacontra é de uma outra pessoa, mas eu trabalho no Datacontra desde o início. Eu já fui sócio do Datacontra juntamente com uma colega minha, que era socióloga, e depois eu fui passando mais trabalho. Eu costumo dizer que eu sou badeco do Datacontra. Já há 30 anos na estrada? 27 anos, mais precisamente. Eu sou da primeira turma de Ciências Sociais da UFAC, em 1990. Depois eu também fiz um curso de Pesquisa de Mercado na Fundação Getúlio Vargas, um MBA. E fiz também estudei também na Estácio de Sá, marketing político, e a gente vai permeando a esse mundo da política, porque eu me interesso muito por ele, gosto dele. E gosto de viver o dia a dia e conversar com os entendidos para dar meu pitaco também. E, Denis, eu confesso para você, né? O que mais a gente ouve falar sobre pesquisa eleitoral é que a pesquisa é falha, que a pesquisa é direcionada.
né? E eu te pergunto, há motivos para isso? Eu sei que boa parte, né, às vezes a gente vê o acerto, né, das pesquisas eleitorais, mas, por exemplo, agora a gente acabou de sair de uma campanha municipal em São Paulo, em que um dos candidatos atacou, falou que aquilo era mentira, né, principalmente nas eleições presidenciais passadas, nos Estados Unidos. A pesquisa é confiável? Há pesquisas e pesquisas, né? Se a pesquisa for aplicada do modo correto, sem paixão, ela é confiável. Uhum. A prova disso é nós, Datacontro. Uhum. Nós tivemos em quase 10 municípios agora nessa reta final da campanha e eu trouxe aqui a prova viva de que acertamos todas. Eu vou mostrar para vocês. E então, se você não tiver paixão e alguns interesses paralelos, pesquisa devidamente correta, não tem erro. Mas quando você fala paixão, como é que, por exemplo, a paixão e emoção pode... Você fala, claro, do instituto, das pessoas que estão lá fazendo paixão isso. Por outra coisa que não seja o trabalho. Uhum. Você não pode se apaixonar. Esses dias eu estava conversando com uma equipe minha de Cruzeiro do Sul. Eu disse para eles, digo, olha pessoal, eu tenho preferência. O Instituto Datacontro não tem. Uhum. O Instituto Datacontro não tem coração. Uhum. Ele tem a estatística e a sociologia como as duas ciências que pautam o nosso trabalho. Certo. Então, é aí que a gente dá prosseguimento ao nosso trabalho, e é assim que a gente sempre trabalhou, e enquanto existir, vai continuar trabalhando assim. Não temos preferência. Eu posso ter minhas preferências em todos os lugares, mas eu costumo dizer para eles, pessoal, cauterizem suas mentes, apaguem suas mentes e ouçam o entrevistado. Uhum. A pessoa mais importante no nosso trabalho é o entrevistado. Uhum. Por que eu digo mais importante? Mais importante porque antes de nós chegarmos ao entrevistado, nós já temos seguido todo um planejamento, todo um trabalho técnico que quando chega no entrevistado é a ponta final do nosso trabalho de entrevista. Depois é só trabalhar dados e publicar. Quando você fala, então, dependendo do entrevistador, né, ele pode, então, direcionar, se ele tiver uma convicção política, o entrevistado, a resposta? Seria assim? Pode sim, pode. Né? Tivemos muitos casos, eu já dispensar pessoas que estavam desvirtuando o trabalho. Mas hoje nós temos umas ferramentas fantásticas que não permitem mais isso. Hoje todas as entrevistas, elas além de serem georreferenciadas, eu sei aonde o pesquisador entrevistou e tenho essa entrevista gravada. Então, não tem como cidadão querer burlar qualquer coisa. A gente não vai dizer que houve todas as entrevistas, mas houve que você tem um entrevistador, houve 10, 15, 20%, ele está ok, segue o barco. Uhum. Se teve alguma falha, vem cá, meu irmão, o que aconteceu? Tu não se enquadra no nosso método de trabalho. Vai embora. Que legal. Então, quando você fala de georreferenciamento, então vocês indicam o local que o entrevistador vai ter que buscar o entrevistado, é isso? Não, o georreferenciamento, ele marca o ponto onde foi feita a entrevista. Uhum. Mas, no caso, qualquer cidade do estado, nós também orientamos os nossos entrevistados. Por exemplo, Rio Branco é dividido em 10 regionais. Cada regional tem um número determinado de eleitores. Então, eu tenho que coletar proporcionalmente uma quantidade de entrevistas nessas 10 regionais. Cada regional é composto por bairros. E assim a gente distribui nossas entrevistas em Rio Branco. Regional, bairros. Uhum, entendi. E assim, muitas pessoas às vezes, né, eles indicam assim, que você, por exemplo, na nossa cidade, né, existem bairros que você sabe que a maioria da população tem uma certa preferência por um determinado partido ou candidato. Como é que é feita essa distribuição? Porque se você concentrar, claro, em determinadas regiões, você vai ter um resultado da pesquisa um pouco direcionado. Como é que vocês fazem para minimizar isso? Bem, primeiro ponto, nós temos dados estatísticos de habitantes por bairro. Uhum.
Então, você tem que seguir rigorosamente isso. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma pesquisa com 0,5% dos eleitores do Estado. Do Estado ou não, de Rio Branco. Então, eu tenho que ouvir 0,5% onde eu for executar minha amostra, seja do preferência do candidato A, do candidato B, do candidato C, e etc, etc. Então, eu não posso, embora eu tenha ouvido falar de algumas empresas que disseram, não, eu lá na regional tal eu faço 200 entrevistas, na outra eu faço só 10. Mas você está direcionando, né? Aí você tá levando o teu trabalho a um erro consciente, totalmente sabendo que você está fazendo errado. Você não está tendo interesse de produzir um trabalho correto. Se você faz isso, aí você assume todo o risco de botar seu nome na lama. Denis, e qual é a metodologia que você utiliza nas suas pesquisas? Você disse, olha, em Rio Branco são 10 regionais. E dentro dessas regionais, como é que é essa questão da por idade, pelo gênero? Como é que você chega ao número, aos entrevistados que acabam aí definindo, né, parecendo muito com o resultado da eleição? Como é que é essa metodologia? Boa pergunta, boa pergunta. O método que nós usamos é o PTT, proporcional ao tamanho da amostra. E, primeiro ponto, os dados do Superior Tribunal Eleitoral, ele tem estratificado por sexo, por idade, por escolaridade, o eleitorado de qualquer cidade do Brasil. Então, lá é a base de dados que você toma como referência. No meu caso, especificamente de Rio Branco, eu vou além disso aí. Eu tenho dados que eu peguei ainda do tempo que existia SUCAM. A SUCAM era ligado ao Ministério da Saúde e ele visitava casa a casa. Então, eu tinha, nesse tempo, eu já coletei uma informação de quantas residências tinham por bairro. Hoje, você trabalha com, não é muito, com exatidão não é muito grande, você sabe quantos eleitores tem em cada ponto da cidade. Embora, por exemplo, tem eleitor que mora num bairro e vota no outro bairro. Mas, desde essa época, eu venho atualizando minha base de dados e trabalho com esse modo. Agora, que é o eleitorado de Rio Branco, 271 mil eleitores e alguma coisinha, 595, se eu não me engano. Isso é o nosso eleitorado total. Eu tenho o perfil desse eleitorado. Quantos nós temos de homens, quantos nós temos de mulheres, qual as faixas etárias também. Então, você aplica, quando você faz a pesquisa, eu costumo dizer que a pesquisa é uma fotografia 3x4. Você tem uma fotografia 20x20 e a pesquisa é uma 3x4. Tudo que tem na 20x20 tem que estar dentro da 3x4, devidamente proporcional. Então, esse é o critério. É um critério matemático, é estatístico. Esse é o critério puramente estatístico. O outro critério é sociológico. A sociologia diz que pessoas de gênero igual, conhecimento, nível de escolaridade semelhante, renda semelhante, tendem a agir de modo semelhante. Então, essas duas ciências, elas caminham junto. Então, se você pega aqui, vai entrevistar um eleitor lá do Tropical, ele pensa diferente de um eleitor lá da Cidade do Povo. E vice-versa, lá do Belo Jardim, aqui do Bosque, aqui do centro, são pessoas que pensam e agem de modo diferente. Então, por isso que a pesquisa dá sempre certo. Tudo depende de você fazer uma amostra bem feita, sem distorção e sem vício. E o senhor acha, Denis, que as redes sociais têm impactado o perfil de voto, a metodologia? A metodologia, não. As redes sociais, eu costumo dizer, e digo isso sem nenhum medo de errar, mudou o paradigma não só de eleições, nem como de fazer propaganda política, mudou o paradigma da vida inteira.
não só as redes sociais, o celular, a internet e, consequentemente, o smartphone. Isso mudou tudo. Hoje todo mundo passou a ser um crítico de futebol, um crítico de política, um investimento, economia, um crítico de investimento, um crítico de criptomoedas, e vai, todo mundo sabe tudo, cada um com as suas limitações e cada um com suas concepções, né? Não, porque eu digo assim, Denis, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa, né, que ela tinha uma concepção política, já estava definido um voto, mas aí ela assiste um programa lá, um podcast, por exemplo, como o nosso, um candidato, ou né, nas redes sociais, um impulsionamento, e você sentiu que nos últimos anos houve uma mudança drástica, tipo assim, em curto espaço de tempo por causa das mídias sociais. Vocês fizeram a pesquisa, usando toda a metodologia que você falou, e tipo, um mês depois mudou completamente. Ou não teve esse impacto? Assim? Não, mudou sim, mudou e mudou muito. Por exemplo, há 4 meses atrás, o Marcos Alexandre liderava todas as pesquisas com muita folga. E gradativamente, o Bocalum foi se aproximando, depois passou e ganhou uma distância grande. Isso aí se falando de Rio Branco. Então, tudo tem um porquê. As perguntas de uma pesquisa política, por exemplo, uma pesquisa política ou de mercado, ela tem que obedecer alguns critérios. O que, para quê e por quê. O que perguntar, para que perguntar e por que perguntar. Porque se ela não responder esses 3 quesitos, ela não serve para estar num questionário. Pensei. Entrando nessa seara que você acabou de tocar, o que você, cara, não pode nos informar do que foi que aconteceu nessas eleições? O que foi que teve essa reviravolta de um candidato que já partiu bem na frente, depois foi se desgastando e houve uma virada? Quais são os fatores que poderiam ter somado a isso? Olha, isso não é um fator único, pode ter tido diversos fatores. O principal fator que fez essa virada maior, que o eleitor de Rio Branco e do Acre de um modo geral, com raras exceções, algumas cidades que ainda são um pouquinho diferenciados, é um eleitor de direita. O eleitor acreano é um eleitor de direita. Embora a gente fez uma pergunta dessa natureza aí para os eleitores, e tem muita gente que não sabe o que é direita, o que é esquerda, por exemplo. Teve uma senhora que disse, a senhora é de direita ou de esquerda? Não, minha filha, aqui é tudo de direita. Eu pago minhas contas de direita. Aqui a gente não faz nada de Eu acho que ela foi do espírito. Então, tem muito isso, mas o nosso eleitor acreano é um eleitor conservador. Então, na hora... E a gente fez diversas perguntas. Quando a gente faz uma pesquisa, quando se trata de pesquisa política, o que as pessoas mais afloram e entendem é a intenção de voto. Mas a pesquisa vai muito além disso. A gente, às vezes, tem campanhas que a gente começa a trabalhar 2 anos antes, 1 ano antes. Então, você trabalha muito o que vai falar, quando vai falar e para quem vai falar também. No caso dessa eleição aqui de Rio Branco, antes de os trabalhos começarem mais diretamente, eu fiz a segunda maior pesquisa que eu já fiz na história desses 27 anos. Eu entrevistei 3.700 pessoas em Rio Branco. Quando há muita gente, entrevistei 800, 1.000, 1.200. Eu entrevistei 3.700 em Rio Branco. E essa pesquisa foi a mãe de todas as outras pesquisas que nós fizemos ao longo do ano. E nessa pesquisa a gente já analisou uma série de fatores que eram positivos para um candidato, que eram negativos para outro. E aí, nessa hora, é que você começa a trabalhar com os aspectos positivos do candidato que você trabalha e com os aspectos negativos do outro. É sempre assim. Denis, qual é a maior... Deixa eu só, antes de fazer a pergunta, eu atuei durante muitos anos, né, como repórter de rua, né, e em algumas reportagens a gente tinha aquele que a gente chama no jornalismo de fala-povo, que é coletar ali, chegar na pessoa e perguntar a opinião dela direta ali na rua. Olha, o que você pensa sobre esse assunto? O que você acha sobre aquilo outro?
E assim, além do fator câmera, o microfone, isso inibe muitas pessoas, né? Mas tinha um outro fator também que me chamava muita atenção, é que as pessoas... Você poderia fazer um assunto que não tinha nada a ver com política, né? Para que time de futebol você torce, por exemplo? E muitas pessoas falavam, olha, eu não vou dar entrevista não porque eu sou servidor público, eu tenho medo, né? A gente via um certo medo que as pessoas tinham porque trabalhavam no governo, não podia dar a opinião dela. E eu queria saber de você, quais as maiores dificuldades, quais os maiores desafios, né, que os seus entrevistadores ali na rua eles encontram no dia a dia? É a questão da vergonha, né, aquela pessoa mais humilde que não quer responder. A gente enfrenta um problema grande também de facções. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram, Denis? Hoje, a maior dificuldade nossa foi o cansaço. O cansaço em dar entrevistas. Embora, por exemplo, eu fiz umas 4 ou 5 pesquisas em Rio Branco, talvez um pouquinho mais. Fiz a primeira grande pesquisa foi essa que eu citei, com 3.700 entrevistas. Mas enquanto nós fizemos umas 5 ou 6, quantos outros institutos também fizeram? Então, chega uma hora que as pessoas, embora você, nem sempre você não vai estar repetindo as mesmas pessoas, mas às vezes existe a coincidência. E por isso, em município pequeno, isso é quase normal. A pessoa me dá uma entrevista. Não, já passaram aqui, já respondi. Então, na verdade, as pessoas, elas às vezes não querem participar. O problema mais é esse. Mas quanto à questão do servidor público, não, até porque nós não identificamos quem é servidor público e quem não é. No caso teu da televisão, porque aparecia, além da voz, aparecia a imagem, né? No nosso caso, nós não temos esse problema. Então, isso aí não é um fator. O fator é mesmo muita gente não querer participar. Por alguma razão, às vezes a pessoa acha que tem que saber das coisas. E nós costumamos dizer, você não tem que saber, você vai dar sua opinião. Não é obrigado você... Aquela história do politicamente correto, não existe isso. Cada um fala o que pensa, o que quer, e a gente procura ser muito fiel ao entrevistado. Denis, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta sobre 2 pesquisas que, em eleições presidenciais, que eu vejo que foram bem icônicas, né? Foram bem, uma seguida ao 2016 e 2018, né? Ambos para presidente, uma nos Estados Unidos, Donald Trump, e acho que era Hillary Clinton, né? E outra do Bolsonaro e... Eu não me lembro que era o candidato. Haddad, né? Do PT, né? Naquela época, ambos esses candidatos, em inúmeras pesquisas, tipo assim, vai perder, já era, acabou, né? O Bolsonaro, então, ele saia lá embaixo nas pesquisas. Eu não lembro da Datacontron, realmente, porque é tantos institutos, né, que a gente consegue acompanhar. E ele, inclusive, falava assim, que não era real esse resultado, porque todos os locais que ele chegava, né, era aquela confusão, as redes sociais. E realmente, quando veio o primeiro turno, as pessoas ficaram surpresas. Aí eu acho que questionou-se muito, né, a credibilidade. Você poderia, assim, fazer uma análise do que aconteceu nesse período? Você ocorre que muitas pessoas já têm opiniões preconcebidas, né? E o Bolsonaro, por exemplo, quando ele surgiu candidato à presidência do Brasil, nem mesmo eu, por exemplo, não acreditava que ele chegaria. Isso com minhas concepções estritamente pessoais. Sim. Não eram baseadas em conhecimento técnico. E progressivamente ele foi crescendo. Como eu costumo dizer, na vida de um modo geral, e isso a física diz, não existe espaço vazio. Todo espaço é ocupado. E o Bolsonaro ele entrou num vácuo que estava faltando no Brasil, que era justamente esse vácuo de direita. Todo mundo queria ser de esquerda e ninguém queria ser de direita. E ele entrou nisso aí e deu certo. Na reta final da campanha dele, foi infelicidade por um aspecto e felicidade por outro, de ter acontecido aquela facada nele,
Então, quando a gente fazia a pesquisa aqui no Acre, muita gente dizia, eu vou votar, não sabia nem quem era Bolsonaro, eu vou votar naquele da facada. Uhum. Então, a política é feita de fatos. Uhum. Existem muitos fatos que, na reta final da campanha, é que a campanha se define. Uhum. Por exemplo, nós temos 2 exemplos clássicos aqui no Acre, agora recente. Marcos Alexandre tinha, inclusive, muitas empresas, eles publicavam 70%, Bocalum 10, 12, 13, 20, 15, Jéssica 70%, Zequinha 10, 20, 30, era coisa assim. Isso foi publicado N vezes. Uhum. Quando você tem um candidato praticamente único e o outro, quem não tem muita pressa de se lançar candidato, principalmente quem está no poder, não tem que ter pressa, ele é um candidato natural. E quando a campanha começa a acontecer, aí o povo vai acordando também. Então, a gente tem uma pergunta típica que a gente costuma fazer desde o início até o fim: qual o seu grau de interesse na campanha? Muito interessado, pouco interessado, nada interessado? Isso entrevistado. Isso sim. A gente faz aos entrevistados. Uhum. E vai medindo. Então, a proporção que eles vão tendo mais interesse, eles vão decidindo. Tanto que a decisão final ocorre nas 2 últimas semanas. Até antes disso, você tem os eleitores muito indecisos. E quando chega próximo no dia da eleição, aí casa o voto espontâneo com o voto estimulado. Aí o nível de decisão está altíssimo, as pessoas já estão informadas, já ouviram as propostas de um, já ouviram as propostas de outro, já fizeram a sua crítica a um, já fizeram o elogio ao outro e começam a decidir o voto. Denis, você disse aí que alguns institutos, né, escutam 800 pessoas, 1.200, né, você falou em 3.700. Como é que os institutos chegam a esse número? Não existe um número específico. A ciência diz que o número mínimo para você entrevistar todos os gêneros, todo gênero, todas as raças, todas as religiões, tudo, são 400 pessoas. Essa é a estatística que diz. O número de 3.700, 2.000, 1.200 ou 800, não existe um número predeterminado em nada. A ciência estatística diz o seguinte: o que depende aí é quanto é que tu quer tua margem de erro. Se tu queres uma margem de erro, por exemplo, com 5,8%, tu vai entrevistar 400 pessoas. A proporção que tu vai aumentando o teu número de entrevistas, tu vai diminuindo a margem de erro. Mas não existe, assim, uma escolha por número X, Y ou Z. Quando nós fizemos 3.700 entrevistas, outra coisa que direciona isso aí é o bolso do cliente. Que quanto mais entrevista, maior o custo. Uhum. Então, se o cliente está disposto a pagar um preço maior para ele ter uma informação mais precisa, então ele é que determina. Denis, você falou em margem de erro. Quando eu ouço falar em margem de erro, eu imaginei, logo que surgiu essa frase, vem assim, uma sensação que aquela pesquisa ela pode errar para mais ou para menos ali 3%, mas dá a entender que é do resultado ao todo e não da pesquisa em si. Porque, na verdade, eu entendo que a pesquisa tem uma margem, mas a gente leva um pouco para o geralzão. Então essa pesquisa ela está 3% de acerto do que vai acontecendo ao final daquela campanha. Essa sensação vem mesmo? A sensação é essa, embora isso só se pode comprovar na retinha final. Quando fecha as urnas, né? Quando a gente diz que a pesquisa tem 3 pontos percentuais para mais ou para menos, é que o foco dela central é aquele número que ela está citando. Mas pode ser que ela tenha uma variação a 3 mais e 3 menos. Isso é uma fórmula estatística, isso é coisa da estatística e não se aplica só na política, em qualquer outra pesquisa que você faça entrevista, não é só política. Tá, então a pergunta-chave que não quer se calar. Pesquisa muda o resultado de uma eleição? Olha, não existe comprovação científica sobre isso.
O que existe é pessoas que dizem: eu não quero perder meu voto. Ela quer vencer, ela quer ganhar. O cara não quer ir de balsa mesmo. Não quer ir de balsa. É dizer: eu não quero perder meu voto, né? Então, o que muita gente chama de voto útil. É o voto útil chamado? Não, voto consciente, né? Então, foi a pesquisa? Não foi a pesquisa. A pesquisa só disse quem estava na frente. Aí, quem vai decidir em quem votar é a pessoa, mas não foi por causa da pesquisa. Eu ouvi nessa campanha, Wesley, é interessante, de um político, né? Ele fez um evento, aí disse: esse evento, eu disse: mas por que esse evento e tal? É um evento de reunião de todo mundo, acho que já faltava uma semana e meia para o término da campanha. Ele disse: não, esse evento é, claro, para juntar todos os apoiadores, mas para fazer o chamado estouro da boiada, né? É tipo assim, esse vai ganhar, então eu vou votar com ele, então mostrando força, né? E aí eu vejo muito nas campanhas os bandeiraços grandes, carreata, aquele negócio, porque para justamente catar esse voto útil, né? Uhum. Esse aqui tá forte, eu vou votar nele porque ele vai ganhar. Cara, eu tava morando no Portal da Amazônia e teve uma carreata do Bocalão, ficou acho que uns 20 minutos passando de carro ali. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, né? Acho que era pegar esse voto útil aí. Isso impressiona. Você mostrar força, mostrar que tem muito apoio, que tem muita gente do seu lado, isso impressiona. Diz: eu vou votar nesse, porque esse aqui é o que vai ganhar. Tanto que a gente tem... Outra pergunta que nós costumamos fazer, geralmente no final dos nossos questionários, independente de quem você pensa em votar, quem você acha que vai ganhar a eleição. E isso geralmente dá diferente da intenção de voto. Uhum. Então é mais uma coisa que venha do eleitor a concepção de vitória. Às vezes ele tem uma concepção de voto: vou votar nesse candidato independente de ele ganhar ou perder, esse é o meu candidato. Mas tem muita gente que não pensa desse jeito, né? Denis, você falou algo interessante aí que muitas pessoas abordam em relação às pesquisas, né? Você falou assim, a quantidade de entrevistados depende do bolso do cliente, né? Sim. E quantas vezes as pessoas falaram que a instituto, a empresa não teria credibilidade porque ela é contratada por um candidato, um partido, para fazer essa pesquisa, né? E claro que a gente sabe que não é assim. Você, quando firma um contrato, você põe os termos lá, não é isso? Como é que funciona esse contrato para clarear aí para as pessoas que estão assistindo? Olha, eu acho que nenhuma empresa trabalha estritamente com recurso próprio. Toda empresa é contratada. Não tem essa de dizer que eu vou fazer tudo com o meu recurso próprio. Qual é a... Eu tenho que ter, meu capital tem que ter origem. Uhum. E o compromisso também, independente de alguém que me contratou ou não, eu só vou ajudar o meu cliente se eu estiver falando a verdade para ele. Uhum. Se eu falar o que o meu cliente quer ouvir, não interessa, ele não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Então, você só ajuda o teu cliente à medida em que tu mostra a verdade para ele. Uhum. Se tu pensar que tu divulgar uma pesquisa que é equivocada, que tem algum vício, vai ajudar o teu cliente. E se tu levar para o teu cliente aquilo que ele quer ouvir, tu não está ajudando, tu está atrapalhando, tu está levando o teu cliente para o buraco. Então, a gente é contratado sim, mas independente de ser contratado ou não, a gente tem um nome a preservar, você tem uma história a preservar. E é isso que a gente valoriza. A gente não admite, em hipótese nenhuma, ser levado a pensar como o cliente quer que pense. Nessa eleição mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa em um determinado município, e um município que eleição não é eleição lá é guerra.
Eu até arrisco dizer, mas vai. E aí o cidadão, de lado a lado, fica monitorando os pesquisadores da gente. Isso não é de agora. Uhum. E aí o cidadão mandou um vídeo, a pessoa dizendo, olha aqui, o entrevistador não entrevistou onde tinha placa, aí eu chamei para ele me entrevistar, ele não veio, e não sei o quê, e tá. Aí o cidadão manda esse vídeo para mim. Eu digo, olha, meu parceiro, o negócio é o seguinte, se tu quiser uma pesquisa feita por nós, para tu conhecer a verdade, tu não vai querer intervir de como é o método nosso. Uhum. Se você quiser do teu jeito, contrata outro, porque não é com a gente. Uhum. Eu mando parar a pesquisa, suspendo o trabalho, você não vai me pagar nada, mas o nosso método e critério de trabalho você não vai intervir. Uhum. Aí o cidadão, me ligou e disse, não, me desculpa, não é assim, faça seu trabalho. Eu digo, então, tá bom, se for para trabalhar com a nossa técnica, do jeito que trabalhamos, eu continuo. Se for para trabalhar do jeito que tu queres, eu mando suspender e acabou. Denis, você conhece Sena Madureira? Já ouvi falar em Sena Madureira. Lá tem? Sena Madureira tem 20 bairros. Eu posso começar a falar de alguns deles aqui para ti, talvez até os 20, se você preferir. Começando ali a entrada da cidade, que tem o Cristo Redentor, São Felipe, Bosque, Vitória, Pista, CSU, Vila Militar, Primavera, Ana Vieira, Eugênio Areal, e aí por aí vai, né? Teve umas 2 eleições atrás, eu fazia pesquisa em Sena Madureira toda semana. Aquele dia sagrado já estava destinado a Sena Madureira. E sempre foi assim lá. Para quem não entendeu a referência que o Denis estava falando aí agora há pouco dessa situação, eu acredito que foi Sena Madureira, que foi uma das eleições mais disputadas aí, enfim. E, Denis, Cruzeiro do Sul chamou bastante atenção, né? Uma diferença de 197 votos, né? Queria que você falasse para a gente sobre essa questão e você também trouxe números, né, das suas pesquisas e dos resultados. Queria que você mostrasse para a gente também, né, fazendo uma relação aí, o que deu na pesquisa, o que deu no resultado das eleições também. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul foi um município onde, desde o início, quando a ex-deputada Jéssica se lançou candidata, era uma pessoa de uma popularidade muito grande. Ela sempre teve um apoio popular grande e se manteve nisso até muito, muito próximo à eleição. Chegou um momento aí, 10 dias antes, o Zequinha chegou a equilibrar, depois passou um ponto, depois teve um retrocesso, mas na reta final, nos últimos dias, o Zequinha passou a liderar. Nós, em Cruzeiro do Sul, fizemos diversas pesquisas na parte urbana e eu fiz pesquisa também em algumas vilas. Fiz na Lagoinha, Santa Luzia, São Pedro e Santa Rosa, mas também estritamente na parte urbana dessas vilas, porque elas são vilas rurais, mas tem uma parte que é a concentração de pessoas. Não fiz nos ramais, não fiz nada disso. E na nossa última pesquisa, o Zequinha tinha 52,9%, inclusive essa pesquisa foi publicada, e a Jéssica 47,1%. O número final, a margem de erro dessa pesquisa nossa era 4%. Nós entrevistamos 800 pessoas em Cruzeiro do Sul. E o número final foi 2,7% de vantagem. A diferença do número final e o meu número, e o número resultado da eleição foi 2,7%. Tanto para o Zequinha como para a Jéssica, isso como era uma eleição plebiscitária de 2 candidatos, geralmente a diferença que dá para um é a mesma que acontece para o outro, um para mais, outro para menos. E Cruzeiro do Sul foi isso, uma eleição dura, muito dura, onde na cidade o Zequinha tinha uma vantagem maior, mas na zona rural a Jéssica teve uma vantagem sobre o Zequinha. Teve algum município, algum dado que chamou mais a atenção das pesquisas que vocês realizaram no Acre nessas eleições?
Não, para mim, ela transcorreram de modo normal em todos os municípios que eu estive. Não teve nada de anormal. A única coisa, uma história que eu gosto de contar, até aproveitando aí o brasileiro gosta de inglesar, né? Então eu costumo dizer, foi um case de sucesso. Há 2 anos atrás eu publiquei um ranking dos melhores e dos piores prefeitos. E muita gente pegou no pé da Rosana, né? Que na época, ela foi considerada a prefeita com o nível mais baixo de avaliação. E logo depois disso, a Rosana me procurou. E nós começamos a fazer um trabalho lá com ela. Logo em seguida, a gente fazia um trabalho trimestral e ouvia o que o eleitor, o que o habitante da cidade pensava, e fomos trabalhando em cima disso. E isso, gradativamente, ela foi melhorando a aprovação dela, consequentemente, foi subindo. No início do trabalho, a gente não focou em dado eleitoral em momento algum, era só dado administrativo. Quando chegou no momento certo, nós trabalhamos dado eleitoral. Ela estava numa desvantagem ainda relativa em relação ao principal oponente dela, e a gente continuou trabalhando. Quando foi num determinado momento, ela equilibrou, aí em seguida passou 10, 15, 20, chegou quase a 30%. Aliás, foi mais de 30%. E quando chegou na reta final, a gente estava tranquilo. Bom, a gente vai esperar só que chegue o dia. Uhum. Então, são casos assim de histórico que você tem que trabalhar ouvindo o povo. Não adianta você achar que o que você pensa pode ser a coisa mais correta do mundo do seu ponto de vista, mas não é o que o povo quer. Então, a chave é sair do seu gabinete e ir para a rua. Ir para a rua. Inclusive, um dos casos mais atípicos também foi o mesmo caso do Zequinha, e eu sempre dizia para ele lá, sai do teu gabinete, vai para a rua, conversa com o povo. E tive muita dificuldade de convencer o Zequinha a fazer isso. E foi talvez esse o principal fato de ele ter tido essa dificuldade que teve e ter essa eleição ter sido tão acirrada quanto foi. O Zequinha tem dificuldade de sair do gabinete. Me explica o fenômeno Gladys Cameli. Onde esse homem colocou a mão, o prefeito foi eleito. Ou qual é essa química? O Gladys não tem. O Gladys é inexplicável. Olha, o Gladys, eu convivo com o Gladys desde 2010. Eu fui apresentado ao Gladys pela primeira vez em 2010, na segunda eleição dele a deputado federal, na casa de um primo dele, que era o César Messias, na época candidato a vice-governador junto com o Tião. O César Messias, ele foi a pessoa principal na história do Datacontro. Em 1997, não, em 98 já, embora nós tivéssemos sido fundados em 97, em 98 o César, a gente já fazia alguns trabalhos pontuais para ele, eu e a minha colega socióloga, Neuzimar Taveira, que hoje não mora mais no Brasil, e a gente ligou para o César. Ele era secretário de Indústria e Comércio na época. Trabalhava aqui onde era LBA, hoje é INSS, quase na frente da UFAC. E era no finalzinho de tarde, início de noite, ligamos para ele e disse, venham aqui onde eu estou. E a gente foi lá. Ele levou a gente na casa do Orley, era uma casa alugada não lembro agora o nome dele, era um cidadão que sempre tentou ser senador pelo Acre e nunca foi, Zaqueu. Não é Zaqueu. Zami Teixeira. Zami Teixeira, exatamente, lá no final da Isaral Parente. E aí fomos para lá. Aí ficamos conversando, nós 4, o Orley governador, eu, o César e minha colega. E isso em 1998, nessa época ainda tinha a história de apagar a luz de vez em quando, né? A conversa se estendeu até às 10 horas da noite, a luz apagou, acabou a conversa. Aí o Orley disse o seguinte, amanhã vocês procurem o Davi
e o Gilberto, e diga que eu mandei vocês fazerem uma pesquisa para mim. Então foi aí que a gente começou a despontar mais a nível de estado. E então tudo começou aí. Aí eles encomendaram a primeira pesquisa para nós. A gente não tinha ferramentas que a gente tem hoje. Na hora do vamos ver, eu tive que contratar um programador de computador assim para fazer um programinha bem bobinho ainda, só para a gente tabular aqui e dar o resultado final para a gente. Porque até então a gente fazia pesquisa aí, 200 entrevistas, 300 entrevistas, tabulava aqui no dedo. Aqui, aí não tinha. Essa outra nós fizemos 2.000, 2.500 entrevistas em todo o estado. Então não tinha como você estar tabulando na mão. Fizemos um programinha e tal, né? Durou um mês para fazer uma pesquisa inteira. Quando nós entregamos a pesquisa já estava velha. Já não refletia ainda. Não, mas como era um pouco longe ainda da eleição, ainda tinha um certo reflexo. Né? Aí, na primeira conversa que tivemos com o Gilberto e com o Davi, eles acostumados a trabalhar com o Ibope, né? O Ibope era a grande referência nacional. Concluiu a conversa e disse, levem esse relatório aqui do Ibope para servir de referência para vocês. Beleza, pô, mano, estamos com o relatório do Ibope, ficamos todos felizes. Eu pego o relatório do Ibope, muito completo, muito legal, mas pouco didático. Muitas tabelas, até de difícil interpretação. Comecei a dizer, quer saber de uma coisa? Ibope aqui do lado, vamos fazer do nosso modo. Final, 2 cadernos grossos assim, detalhado por município, levei para eles, entreguei, olharam, beleza, gostaram. 15 dias depois eles chamaram lá, queremos outra pesquisa. Aí eu, para acelerar o processo, fiz semelhante ao do Ibope, que era mais fácil de fazer igual o Ibope do que como eu. Na época, meus gráficos eram feitos manualmente. Eu jogava no Excel e fazia gráfico manualmente. Hoje em dia não tem mais isso. E dos 30 dias que eu gastei na primeira, diminuiu o tempo pela metade, 15 dias. Entreguei o relatório para ele, ele olhou assim, disse, não quero desse jeito não, eu quero igual o outro. Aí a partir dali eu digo, então não existe mais padrão o Ibope, o padrão agora é DataContro. Você criou um novo padrão. Criamos um padrão, criamos uma relação de confiança entre Davi, Gilberto e DataContro que perdura até hoje. E mais um detalhe, viu? Eu reencontrei o Gilberto lá em Cruzeiro do Sul e digo, Gilberto, nós vamos manter a escrita, nós nunca perdemos uma eleição. Trabalhando junto. E olha que nós enfrentamos adversários poderosíssimos. A primeira eleição dura que nós enfrentamos foi no ano 2000. O Jorge Viana, governador, candidato a Angelim, super forte, e veio o Flaviano, que tinha sido derrotado para ele mesmo, Jorge Viana, e ganhamos a eleição de 2000 junto. E depois de lá para cá, trabalhamos mais uns 10 anos juntos, depois ele foi para um rumo, eu fui para outro e nos reencontramos agora em Cruzeiro do Sul, mantivemos a escrita, nunca perdemos uma. Nesse final de campanha das prefeituras, o cenário global do Acre, geopolítico, como é que se desenhou hoje? Hoje, quais são nossas forças? O que está esperando aí para 2026, não é isso? 2026, tem muita água ainda para rolar debaixo da ponte, né? Tem gente que não é candidato, que deve querer ser candidato, tem gente que é candidato, que não vai ser candidato. Então, mas uma coisa a gente diz, vocês me fizeram a pergunta sobre o Gladson, né? E eu disse que o Gladson era inexplicável, o Gladson está sempre à frente do tempo dele, e eu só falei de como eu conheci o Gladson, mas não falei mais nada dele, né? E então, a partir de 2010 e 2014, eu trabalhei exclusivamente para o Gladson na eleição dele de Senado. 2018 também trabalhei exclusivamente para ele na eleição de governador, e em 2022 também. E em 2018 tem uma coisa que ele gosta de... Aliás, 2014 tem uma coisa que ele gosta de contar. Inclusive agora, quando ele terminou a eleição, a gente estava fazendo uma apresentação num pessoal que apresenta aí via YouTuber,
E eu liguei para ele, ele entrou ao vivo nesse programa e ele contou essa história. Eu digo, olha, Gladys, tu vai ganhar da Perpétua com entre 80 e 90 mil votos de diferença. Aí tomou aquele susto, né? E foi o que aconteceu, deu 85 mil votos. Uhum. E ele gosta de contar essa história até hoje. Uhum. Mas o Gladys realmente ele é um fenômeno. O Gladys, a inteligência dele não é só política, ele está à frente de todos os nossos políticos que nós temos hoje no Estado. Ele está à frente aí um tempo. Nós temos muitos políticos, por exemplo, quando o Gladys se elegeu governador, a gente convivia com muita gente que estava ao redor dele e muita gente achava que ia fazer o que eles queriam e o Gladys ia ser marionete na mão deles. Começou e se enganaram totalmente aí. Para início de conversa, logo o primeiro embate foi o vice, né? Que quis ser governador mais do que ele e terminou onde terminou. Ninguém ouve mais falar no vice-governador do Gladys, primeiro mandato. E outros mais que têm partido para o embate. O que aconteceu na segunda eleição dele? Ele descartou todo mundo e ganhou sozinho. Então... Não, eu lembro que nessa época e todas os cálculos eram tudo contra, porque diziam assim, a imprensa, não há como ganhar sem apoio, né? Sem a sua base. E, de fato, a base todinha tinha sido desfeita, ele fez a base dele e foi. A base dele foi ele mesmo. Mas um mês antes da eleição, o Luiz Carlos escrevia muita coluna dele e o Luiz Carlos tinha falado de um certo candidato que esteve lá em cima, caiu, e aí ele disse, mas quando fulano entrar nos grotões e tal, ele vai ganhar. E aí eu mandei uma notinha para o Luiz Carlos, disse, Luiz, não existe candidato que está lá em cima e cai, ele não volta de novo. Aí eu acrescentei, Gladys vai ganhar no primeiro turno com uma votação maior do que ele teve na primeira eleição dele. Quando foi no outro dia, o Luiz colocou na coluna dele. Ele disse, eu vou pegar o Denis. E quando o Gladys ganhou, eu digo, olha, a tua votação vai ser entre 55% e 57%, eu disse para ele. E a diferença do meu número final para ele foi 0, qualquer coisa também. E aí, no dia seguinte à eleição, eu digo, Luiz, o que eu te disse? Denis, tu estava certo. Então, publique lá na sua coluna, do jeito que você publicou lá no dia que você quis me comprometer, agora publique que eu acertei também. E ele honrou, viu? Ele publicou. O que o senhor acha, Denis, para a eleição geral? Tanto a nível estadual como nacional. O senhor acha que a direita volta? É a vez de quem agora, a nível nacional? Será o Tarcísio? Olha, o Tarcísio é um grande candidato. Está longe ainda para você prever nome, né? Mas hoje existe uma tendência nacional, uma tendência brasileira de a direita prevalecer. Tanto que, por exemplo, se você pegar, comparar os dois partidos de maior embate, que são o PL e o PT, o PL fez mais que o dobro de prefeito do que o PT. E aí o partido que fez mais prefeito no Brasil foi o PSD, que não é um partido de esquerda. É um partido meio que eu estou do lado que está... É o centro, né? Pois é isso que eu ia falar. Que hoje, tem a força. Nós temos esquerda, temos direita e temos o centro. O centro está dos dois lados. Aí o centro é onde? Aí o centro é onde vai... Aí tem o centro-direita, aí tem o centro-esquerda. Já viu essa? Em Brasília é esses... Eu não sei se eu não sou muito envolvido com política, né? Eu nem pude, porque eu trabalhei 10 anos no TRE, né? Agora que eu fui para a Justiça Federal. Mas o que eu vejo muito, perdeu-se muito essa essência de direita e esquerda. Eu vejo muitos centros de assim, interesses, né? Lá em Brasília, lá onde o Wesley... Então tem um grupo lá da agrícola que quer as vantagens para si, dos servidores, da bala, né? E vai grupo de interesse. O que o senhor acha? Realmente perdeu-se muito da questão partidária? Está mais o grupo de interesse? Quando você pensa... Existe essa questão ideológica, ela é mundial, né? Você sempre pensou, quando você pensava
O Brasil, por exemplo, quando foi dominado pelos militares, depois de 64, aí você dividia o mundo em mundo capitalista e mundo comunista. Então, você trabalha muito esse critério. Quem é capitalista é de direita, quem é comunista é de esquerda. No mundo comunista, você tem o Estado como fator central, que agrega tudo, é o dono de tudo. Você só tem direito à sua comida, à sua casa, a ração mínima. No mundo capitalista, o mundo é seu. Se você trabalhar, você cresce. Se você for preguiçoso, vai ser pobre a vida inteira. Então, eles partem desses princípios aí. E criou-se essa questão de esquerda e de direita, né? Ocidente e Oriente e tal. Então, não é de agora, isso vem de muito tempo. Aqui no Brasil, nós tivemos aí um período hegemônico relativamente grande, da esquerda, né, quando o Lula ganhou pela primeira vez, e ficaram quase 20 anos no poder. Inclusive aqui no Acre também, né? Aqui no Acre também. E quando esses paradigmas... tinha muita gente que era politicamente correto você dizer que era de esquerda. O pessoal tinha vergonha, ficava naquela de dizer que era de direita, que era conservador. Criou-se umas palavras bonitas, progressista, e as pessoas se empolgam. Progressista é que quer mais, que está abrindo a mente, mas só que depois veio um tempo aí e as pessoas começaram a fazer a avaliação melhor. O que é ser progressista? É ser a favor do aborto? É ser a favor da liberação das drogas? É ser a favor de tantas coisas que quebra aquele princípio de família, que quebra quando a gente estudava lá no primeiro grau do meu tempo, que estudava educação cívica, ainda vinha que a família era a base da sociedade, e a Bíblia também fala isso, né? A família é a base de tudo. Então, quando começou a pregar algumas coisas que desmantelou muitas famílias, então muita gente disse, espera aí, ser progressista é isso? Então, deixa eu voltar aqui mais um pouco. Então, hoje isso está mais definido assim, nesses termos. Assim. As pessoas procurar valorizar mais o que tem dentro de casa e, a partir dali, os princípios vão se estendendo para os outros critérios. E isso eu acho interessante. Agora, falando aí uma curiosidade para o mundo de investimento, Marcos, sabe por que o Brasil, da noite pro dia, deixou de ser um país subdesenvolvido para um país emergente? Não. Justamente a questão apenas de uma nomenclatura, porque nos Estados Unidos começou a ser vários ETFs, né? De bondes, títulos soberanos, né? E quem ia comprar um bonde, que é uma dívida pública de um país subdesenvolvido. Agora emergente, que está emergindo, não mudou nada, só foi. Você tem o terceiro mundo, aí vem, é um país em desenvolvimento. Para vender. Mas também tem outro critério. Quem está lá na cabeça, ele sempre empurra você para baixo. Não pense que os desenvolvidos, eles te dão oportunidade para tu sentar na mesa com eles, mas eles não querem nunca que tu seja um país desenvolvido. É aquilo que o Enéas dizia. Hoje o grande problema é esses olhos do mundo inteiro sobre a Amazônia. Será que é só por causa do clima? Será? Não, a gente tem uma das maiores riquezas, mas elas estão no subsolo. Exatamente. Na hora que a gente começar a explorar isso, a gente tem um outro patamar. E não mexa no pé de árvore, que o negócio cai na sua cabeça. Né? Agora, é interessante, voltando aí, Wesley, das queimadas, que tivemos um dos maiores, né, fenômenos nunca visto no Brasil, de tanta queimada. Se falou tão pouco em queimada. Assim, mundialmente falando, a coisa foi assim, tipo assim, tratada de uma forma... A gente ficou quase 2 meses sem ver o céu, né, cara? E ninguém falava nada. Ano passado, na época do governo Bolsonaro, meu Deus do céu, parece que o mundo estava se queimando, que o Brasil estava queimando o último capim da Amazônia. E lembra que utilizaram um vídeo com elefante, né? Elefante. Isso não existe aqui. O mais engraçado é que a Globo colocou uma imagem, aí foram ver essa imagem, era de 3 anos para trás. Digo, mas peraí, tinha uma imagem nova, não? É que queimada é de direita, né? Queimada é de direita. Como nós temos um governo
que é de esquerda, então não pode mostrar queimada, porque queimada é de direita. Então esse é o problema. Eu achei interessante, você colocou assim, que há sempre uma tendência de equilíbrio, né? Como a gente ficou muitos anos com a tendência de esquerda, agora a tendência, né, equilibrar a balança para o lado direito, né? Exatamente. Teve um hiatozinho agora, né? Um acidente de percurso, mas... Pois é. Então... Só complementando essa questão do Diogo, e assim, Denis, né, o Brasil está mais com essa guinada à direita, isso é visível, a gente tem os resultados aí das eleições de 2024, mas assim, na tua opinião, o que aconteceu com o Bolsonaro? Né, é um representante máximo da direita do Brasil, né? Bolsonaro ganhou em 2018, mas perdeu em 2022. Inclusive, o primeiro presidente da história do Brasil a perder uma reeleição. Né? A população também tem um certo limite quanto a esses líderes. Né? As pessoas que em 2018 acreditavam nele deixaram de acreditar em 2022, já que o Lula, né, ganhou dele por uma margem muito, muito pequena, né, em comparação com eleições anteriores. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Faz isso mesmo. O Bolsonaro, eu diria até o principal fato da derrota dele foi a vacina. Enquanto muita gente se capitalizou por ele, o Gladys capitalizou muito com a vacina. O Bolsonaro vai criar essa aura de ser contra a vacina, de ser contra isso, de ser contra aquilo outro. Então, foi aí onde o Bolsonaro, ele não podia ter feito nunca isso. Tudo bem, você tem seus princípios, você tem seus conceitos, mas nunca na história mundial os grandes problemas, as grandes pandemias tiveram que saímos dela através de vacina. Umas com mais tempo, outras com menos tempo. Essa vacina do Covid-19 surgiu em tempo recorde, o mundo inteiro se debruçou sobre ela. A tecnologia é outra, o conhecimento é outro, e o Bolsonaro estava vivendo uma coisa de 20 anos atrás. E aí eu acho que ele perdeu para ele. E aí os adversários sambaram em cima desse tema, sim, né? E os adversários e a própria população também, que todo mundo queria algo para se resguardar, queria uma coisa para tomar, para criar um pensamento positivo, que eu estou imunizado. Ô, Denis, você acha do cara que era responsável pelas pesquisas do Bolsonaro, mostrando aqui, presidente, ó, tá dando esse número aqui, tá dando Lula na frente. Você acha que ele acreditava nisso? Vendo na rede social bombando, mito, meu presidente e tal, você acha que foi vida difícil para o cara responsável pelas pesquisas do Bolsonaro? Deve ter sido, até porque também foi uma eleição muito acirrada, né? Não foi uma eleição que o Lula disparou na frente e nem o Bolsonaro ficou para trás. Então, tem muita gente, por exemplo, agora aqui no Acre mesmo, tinha gente, não, eu vou ter 30% de diferença, eu vou ter não sei quanto. Não é assim, parece que ele está mostrando isso. Depois o cidadão não falou mais nada, não disse que ia ter mais 30, mas também não tocou no tema da pesquisa, sabe? Então, pesquisa é uma coisa, é científico, a pessoa tem que estar muito consciente, tem que saber fazer uso de pesquisa em todos os aspectos. Como eu disse para vocês aqui antes, o governador Gladys, ele trabalha com pesquisa toda hora? Toda hora. Direto ele trabalha com pesquisa. E ele não trabalha sem ter conhecimento do que o povo quer. eu ia falar isso para o senhor, acho assim, um ponto que eu vejo assim, da questão do Bolsonaro, né? Que não foi apenas o que ele falou, né? Mas também que as pessoas que estavam ao redor dele falaram, né? Então, ele deu, acho, talvez muita liberdade para alguns familiares, ministros, né? E que queimou muito ele, principalmente o ministro da Economia ali, né? O Paulo Guedes falou tanta coisa, né? Reformas que talvez não seria um momento para passar, que gerou, né, uma indisposição com muitas classes, né? Então, assim, eu acho que teve muito ali também contra ele, né? Assim, da própria equipe dele, que, como o Denis falou, que o Gladys já conseguiu reverter essa situação, né? Nacionalmente falando, a balança do Nordeste fez esse contraponto?
Fez com certeza. Com certeza o Nordeste fez, porque o Nordeste é um caso atípico, é um pessoal que deve ser estudado. O povo brasileiro está diferente. Eu fui no Nordeste algumas vezes, e aí às vezes você pega os motoristas de táxi e disse, e aí? Não, o povo aqui não quer mais trabalhar, não. O povo aqui só quer fazer menino para ganhar Bolsa Família. Então, olha, o Bolsa Família, que não foi criado pelo Lula, ele foi criado como Bolsa Escola pela mulher de Fernando Henrique Cardoso, Dona Ruth Cardoso. Ele tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. Hoje, Bolsa Família virou fonte de renda. A pessoa entra e não quer mais sair dela. E o Bolsa Família engessa tanto as pessoas que recebe que ele, se você conseguir um trabalho de carteira assinada, ele te tira o Bolsa Família. Então, tem muita gente, eu conheço muita gente que hoje não quer ter um trabalho de carteira assinada para não perder o Bolsa Família, então prefere ficar no mercado da informalidade. Exatamente, eu lembro que nós estamos com muito problema de mão de obra porque não se acha mais, ninguém quer. E eu lembro que no governo passado tinha sido liberado que você poderia também ter carteira e foi tirado e agora está nessa dependência. Mas quem é político que vai meter a mão nisso, cara? Né? Só se não quiser mais ser candidato a nada, né? Olha, a gente não tem que ser contra o Bolsa Família, mas a gente tem que criar critérios para que a pessoa receba até certo ponto e incentivar essa pessoa a subir de patamar e não ficar no mesmo patamar de pobreza a vida inteira. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e dizia assim, rapaz, se eu fosse presidente, eu dizia assim, meu amigo, tu tá com Bolsa Família? Vai lá e trabalha e pega o teu carteira assinada e soma também a tua renda, vai para frente e daqui a pouco você vai, vamos só estipular um teto aí para que você estiver de repente ali 3, 4 salário mínimo, aí você tenha perca essa parte, mas eu não restringindo a pessoa a não trabalhar com carteira assinada para ela ficar na dependência, essa família vai ficar de eterno. Mas Mark, é aquela situação como a gente estava conversando. Qualquer um que fizer qualquer opinião, vamos reduzir, vamos ser mais criterioso, tá vendo? Ele é contra, né? Vai ser aquela confusão, né? Olha, isso é um trabalho educacional. Eu tenho um trabalho que eu faço bimestralmente com a Federação do Comércio e todo mês nós temos uma pesquisa. E de 2 em 2 meses a gente faz uma pesquisa chamada Mercado de Trabalho. E eu li uma matéria dizendo que o Bolsa Família está tirando 2 milhões de pessoas do mercado de trabalho do Brasil. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei curioso, né? E aí, na próxima pesquisa que eu fiz, eu inseri dados sobre isso. Digo, você recebe algum benefício social do governo? Recebo. Tem uma outra pergunta que a gente pergunta lá, você está procurando emprego há menos de 1 ano, há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, não está procurando emprego. E para comprovar isso, por incrível que pareça, 70% das pessoas que não estão procurando emprego recebem Bolsa Família. Meu Deus. Então, o Bolsa Família eu acho que é um valor que as pessoas têm que receber, mas hoje está sendo um incentivador ao ócio. As pessoas não progredirem na vida. Você tem que abrir portas para as pessoas, deixar elas crescerem. Exato. Essa é a política. E aí a política do progresso. Você faz o povo progredir, né? Denis, me permita fazer uma pergunta que, assim, pra gente encerrar a nossa entrevista, né? Não, peraí. Não, porque vai ser uma pergunta, cara, que eu acho que vai realmente, assim, dar pano pra realmente conversar aqui. Uma pergunta difícil. Existem muitas reformas hoje no Brasil, creio, estruturais, políticas, acho que até de poder mesmo, né? Que não é possível com a nossa Constituição atual. E, inclusive, a composição do judiciário, que muitos dizem que o judiciário não é um poder. Se o poder é do povo, para o povo, pelo povo, e ninguém vota nos membros do judiciário do Ministério Público, como seria um poder, né? E até se discute a questão de você colocar essa possibilidade de eleger, né,
os membros do judiciário, mandatos. Já pensou nisso, Marco? Que hoje na nossa Constituição é permitido, porque uma cláusula pétrea você não tem como mexer, né? Você acha que chegou o momento da gente chamar uma nova Constituinte? Qual a probabilidade disso ocorrer no cenário político? Hoje estamos promovendo emendas sucessivas na Constituição, né? A Constituição brasileira ela não é mais a mesma que foi aprovada em 1988. E quando o cidadão diz isso aqui é inconstitucional, beleza, é inconstitucional nos moldes que está posto a Constituição. Mas as PECs, elas são feitas exatamente para isso, para mudar a Constituição. E na hora que você faz uma PEC que ela não requer só uma quantidade X sejam eles de deputados ou senadores, requer um quórum privilegiado, então, e quem é votado, ele é votado pela vontade do povo. E quem está lá para fazer a Constituição, ela tem que ser de acordo com o interesse da população. Mas aí que está e não de quem está no poder. Quando uma Constituição, ela tem que ser do povo para o povo. Mas aí que está, porque a gente tem representantes que são os intérpretes, vamos dizer assim, oficiais da Constituição, que é o Supremo, e que são, vamos dizer assim, escolhidos indiretamente e que eles decidem o que está na Constituição, e muitas vezes contrário até expressamente o que está lá, e relativizam tudo, né? Então, eu particularmente vejo que mudanças, né, efetivas, do jeito que está, porque até uma PEC pode ser julgada inconstitucional pelo Supremo. Pode ser aprovada corretamente, seguindo os trâmites, e usar uma inconstitucionalidade, um partido, um procurador da República, e julgar e cancelar aquilo ali e acabou, né? Mas eu acho do jeito que a população quer, só chamando a nova Constituinte, porque é ilimitado, incondicionado e... né? Pode ser que isso seja necessário, mas eu acredito que no curto prazo isso não vai acontecer. Ainda vamos ficar com as PECs e na hora que um poder quiser se sobrepor muito sobre o outro, não vamos citar bom, hoje, na verdade, o judiciário é o poder que mais quer se sobrepor, ele tanto se sobrepõe quanto do executivo, quanto no legislativo, e hoje agora a gente viu essa semana aí a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça dessas PECs que estão limitando, e você vê algumas matérias hoje, de repente o Supremo disse tudo inconstitucional. Hoje você já vê na imprensa, não, a gente concorda com isso, mas não concorda com isso. Então, meu irmão, ninguém quer perder poder. Essa é a realidade. Todo mundo quer ser o dono do seu nicho, o dono total e absoluto. Mas vamos ficar com a máxima que não é muito verdadeira, que o poder emana do povo para o povo. Vamos acreditar nisso, né? Vamos sonhar com isso. E é até difícil porque você tá de um jeito hoje que até para você dar sua opinião, né, cara, você fica com medo, né? Poxa, hoje tem medo, todo mundo tá com medo. Porque você pode chegar a ser preso, você pode perder seus bens, né? E assim, é algo que às vezes as pessoas que querem defender o status quo do poder, como Denis falou, disse, não é fácil, é só impeachment. Aí beleza, o Senado impeachment, aí um partido, alguém vai lá, fala, foi inconstitucional. Quem que vai julgar? São os pares. Mas se você fizer o processo de impeachment, não tem volta. Mas se for declarado inconstitucional o processo de impeachment... Mas aí não tem como declarar. Quem define a questão do... Aí não tem como. Mas é porque um partido, ele pode... Porque hoje no Brasil nós temos duas formas de controle de constitucionalidade. O difuso, né? E o... Como é que chama outro? Concentrado. E o concentrado, basta um partido com representante no Congresso chegar no Supremo, entrar uma ação direta lá e dizer, o impeachment foi inconstitucional. E o Supremo fala assim, foi constitucional. Tem que fazer. Claro que vai gerar uma confusão, né? Eu vou te falar algo, Denis, que foi um absurdo de todos, uma inconstitucionalidade e ninguém fez nada. Impeachment da Dilma. O que está previsto na Constituição, Marco, quando um presidente impeachment? Ele permanece seus direitos políticos?
Pois é. Modular ali. Ali foi um caso bem atípico, né? Você perde o mandato, mas não perdeu os direitos políticos. Foi o caso dela. Aquela né? interpretação até hoje, queria saber onde tirou Olha, aquela interpretação. Não, aí chegou. Não Não chegou no Você Supremo. O que é que o Supremo disse? É constitucional, acabou. eu costumo dizer, a minha visão de poder e de mundo, eu costumo dizer que quem manda no mundo é o capital. Por que hoje está sendo diversas ações, diversas multas e tudo mais, e crimes de pessoas que confessaram, o Supremo hoje está dizendo que não aconteceram mais? Multas bilionárias não vão mais ser pagas. Por quê, hein? Será por quê? Que será? Quem manda no mundo é o dinheiro. Ô, Denis, jornal... Essa é a minha visão. Quem pensar o contrário tem todo o direito de questionar o meu pensamento e tudo. Sim, mas eu penso assim. Não, isso é super válido. Eu queria... Ô, Mac, vamos ter essa entrevista aí, Mac, porque já estão começando a falar aí, eu tô com medo do Xandão mandar aprender seu estudinho aí. Não, mas ninguém fala não. Você que vai logo. São casos hipotéticos. Nós não citamos o nome de Não, ninguém aqui. não, mas a minha pergunta não tem a ver com isso, não. Está tudo no genérico. No mapa do Brasil, nós vimos um resultado azulou, basicamente, né? Você viu poucos pontos vermelhos, que é a parte da esquerda, e então grande maioria dos municípios do Brasil todo, segundo a reportagem do Jornal Nacional, né, tá com essa maioria centro, grande parte direita e uma pequena minoria. Você acha que até 2026 esse cenário se permanece e aí segue-se um novo cenário para as eleições presidenciais? Com certeza, porque até 26 não tem outra eleição. E a esquerda brasileira, ela sempre... Quem é a esquerda brasileira? Basicamente, PCdoB e PT, né? Sim. A esquerda brasileira é focada no Lula. Eu acho que o Brasil já está cansado do Lula. Tanto que esse mandato do Lula agora tem sido um fiasco, né? Eu acho que muita culpa de ter essa visão pró-direita hoje em função do que o Lula não responde mais ao que foi Lula de primeiro mandato e de segundo mandato. E as pessoas também. A política tem nomes emergentes, por exemplo. Vocês citaram aí o nome do Tarcísio. O Tarcísio é um nome que está despontando muito no cenário nacional, com grande probabilidade de vir a ser o novo presidente. Eu achei engraçado, eu não lembro exatamente qual... Teve um político agora recente que falou que o Tarcísio não está pronto para 2026, vai estar pronto para 2030, ou seja, quem está pronto é ele. Aí é o centro do poder, né? Tá, não, mas essa pergunta não pode deixar de existir. Fenômeno Marçal, a sua avaliação sobre aquele candidato que apareceu lá em São Paulo e dividiu nunca existia duas vias, agora ele conseguiu ser a terceira via e por muito pouco ele não estava na segunda. Qual foi o mistério aí? O Marçal também foi um fenômeno. Ele é do mesmo DNA do Gladys? O Marçal foi um fenômeno. Ele falava o que o povo queria ouvir, numa linguagem bem popular. Mas ele cometeu alguns equívocos, por exemplo, de forjar alguns atos, né? E o povo não gosta disso. Aquilo ali fez a diferença, não foi? Eu acho que fez a diferença, sim. A história da cadeirada, não, a cadeirada em si aconteceu, mas as cenas pós-cadeiradas... É porque eu pensei que a cadeirada foi o Hulk que deu nele, não da Atena, porque ele chegou com costela quebrada, braço enfaixado, aquilo ali. Não, e assim, por exemplo, em relação ao da Atena, que eu vejo que foi um ponto negativo para ele, porque ele veio como um candidato que se colocava como cristão. E o cristianismo ali foi bem longe, né? Que ele usou todos os métodos e formas mundanas para chegar lá. E eu acho que ele perdeu muito apoio das igrejas, né? E o outro aspecto também que eu vi negativo no Marçal foi essa questão de ele ter forjado, pelo menos até agora não comprovou nada de ser verdadeiro, o laudo em cima do bolo, né?
Eu acho que você pode não concordar com o candidato, você pode criticá-lo, você pode fazer tudo, mas não pode trabalhar em cima de mentira, em cima de coisas que não sejam verdadeiras, porque o brasileiro sempre foi carente de ter um ídolo, de ter alguém para ter ídolos. Eu, por exemplo, de quando mais jovem, eu era muito ídolo do Ayrton Senna, tinha quase mesmo a minha idade, mas eu fui um ídolo. Lá no futebol nós tivemos Ronaldo, tivemos Romário, tivemos Pelé e outros mais. E a gente sempre gosta de ter uma pessoa, dizer, essa pessoa me representa, eu me espelho nele. E o Marçal jogou o início dele, ele jogou na lama no final. Ainda vai ter muitas pessoas, e aí aquela história. Ele agora já deu declaração que Boulos ganha, que isso, que aquilo outro, mas a primeira pesquisa que saiu, já saiu com o Nunes bem à frente do Boulos, e o que ele fala hoje já ficou para trás. Já perdeu o descrédito, né? Entrou no descrédito. Já entrou no descrédito. Vamos ver se depois ele se reinventa, né? Uhum. Eu acho que ele teve uma ascensão assim muito rápida, como vai ter uma queda rápida também. Eu não gosto de ficar dando muito a minha opinião, mas São Paulo se livrou de uma grande bucha, né? Como o acreano. Marçal, para mim, na prefeitura de São Paulo, seria algo extremamente ruim para a maior cidade da América Latina. Ele ia ser impeachmentado. Figuraça, né, cara? Sim. Ele não passa credibilidade. Eu, pelo menos, nunca me convenceu. Não, engraçado que, tipo, a igreja, muitas pessoas condenaram. E, assim, é como o Denis falou assim, as redes sociais... tem muitas pessoas para abordar, criticar, então isso também leva as pessoas a refletirem, né? Sim. A colocarem, e eu acho que como o Wesley sempre tem defendido a questão das redes sociais, assim, da influência, né, Wesley, que veio da mídia tradicional, hoje, por exemplo, um político, o ministro da Economia, ele não pode chegar ali e usar argumento de autoridades, isso. O cara vai lá, cara, desmente com números, com os dados do Banco Central, está mentindo, não vai acontecer isso. Então, hoje você tem acesso à informação. Só que tem que saber filtrar, né, Denis? E a data conta vem aí, né? Quando você citou agora de redes sociais, há 10, 15 anos atrás, a televisão era o meio de comunicação de massa hegemônico. Uhum. Hoje, a internet ela divide com a televisão. E muito mais ainda, a internet está muito mais presente do que a televisão, porque a televisão tu tem que se encaixar no horário deles. Uhum. A internet, a informação está aqui na tua mão na hora que tu queres. Ela está disponível 24 horas, tu tem mecanismo de pesquisa que tu busca, que tu faz tudo. Tu tem tudo que é informação na mão. Basta você querer, né? E a televisão não, é aquela coisa empacotada, enlatada, que só procura passar aquilo que eles querem que tu pense. Quer impor para você, né? Quer impor para você. Por isso que hoje a maioria das grandes redes de televisão tem perdido muito público, porque eles querem ter uma visão única e o povo não admite mais isso. Todo mundo tem independência de pensamento, de agir, de tudo. O povo tem liberdade, todo aquilo que a gente falou no começo. Todo mundo é um crítico de diversos assuntos. Denis, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um bate-papo, né, Mark Wesley, muito legal. Né? Foi um prazer conhecer, não conhecia o Denis, mas conhecia o Data Control, né? E passar as palavras finais, Denis, para os nossos ouvintes. E como é que vocês têm redes sociais, Instagram, Data Control? Como é que... Olha, ou você também, né? Não, eu tenho minhas redes sociais, eu utilizo muito pouco, né? Porque eu sou amado por uns e odiado por outros. Por que será? Então, inclusive, esse ano fui bem maltratado aí, mas nunca me importei com isso. Inclusive, agora, uns dias atrás, eu trabalhava no IMAC e pedi exoneração. Muita gente disse a vice-governadora exonera dono do Data Control que botava Bocalhau na frente. Só não sabia de nada, não tem nada disso. Eu
eu sofri um processo administrativo que eu julguei injusto em 2011, e desde 2011 eu estava na justiça com esse processo. Eu ganhei esse processo agora no dia 15 de maio, e no dia 20 de outubro o ministro publicou a minha reinserção no órgão que eu trabalhava, inclusive retroativo a 30 de julho, porque ele tinha sido obrigado a cumprir em 30 dias e não cumpriu. E para ele não descumprir o prazo dele, ele publicou no dia 20 de outubro a minha reinserção retroativa. E eu não podia continuar no Estado, uma vez que eu tenho que reassumir meu órgão de origem, que era no governo federal. No dia 1º de abril, eu pedi a exoneração do Estado e assumi no órgão federal. Aí eu fui lá, vice-governador exonera. Quando eu estava indo lá para o senador Guilmar naquele dia, né? Aí a vice me liga: Denis, eu não te exonerei não, viu? Denis, fique calmo, isso ocorreu isso. Então eu assumi lá, eu assumi, mas como eu tenho 65 anos de idade, e agora com esses 13 anos que a justiça mandou me reincorporar, eu estou com 45 anos de trabalho. Então, estou chegando lá só para pedir aposentadoria e dizer tchau. E para meus amigos que disseram que eu fui exonerado, que eu fui isso, que eu fui aquilo, eu mando meu abraço. Está tudo bem comigo. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, e a porta aberta aqui, né, Marco? Para a gente falar, vamos falar mais de política. A eleição americana está chegando aí. Vamos ver como é que vai. Está chegando. Beleza. Meu agradecimento a vocês e a todos que vão ouvir. E eu estou aberto para o diálogo, viu? Sempre. Obrigado, pessoal. A participação de vocês até aqui. Mande esse link. Cara, que conversa fantástica, engraçada, esclarecedora. The Brothers é isso, tá bom? Nós temos aqui inúmeros podcasts, temos de investimento, temos de estudo da palavra, aqui o Brothercast, trazemos aqui, né, Mark, inúmeros convidados de todas as áreas para proporcionar você um momento agora descontraído de conhecimento, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima, vida longa e próspera. Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e próspera.